Existem águas tentando subir ao redor. Existem preocupações que roubam o sono, notícias que apertam o peito e situações que parecem maiores do que a própria força. O medo sussurra que desta vez será diferente. A ansiedade tenta convencer que a correnteza será forte demais, mas eu me lembro de quem eu sou. Eu pertenço a Jesus Cristo. Minha identidade não nasceu das circunstâncias. Minha história não está escrita pelas águas. Minha vida está escondida naquele que venceu o mundo. Por isso eu tomo posse da palavra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Quando o mundo vê perigo, eu vejo refúgio. Quando o mundo vê o mar, eu vejo a mão que sustenta sobre as águas. Então eu ouço aquela verdade que atravessa gerações. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor, porque o favor de Deus não depende do reconhecimento dos homens. A aprovação do céu vale mais que o aplauso da terra. Se as águas vierem, eu não serei submerso. Se os rios crescerem, eu não serei levado. Se a noite ficar longa, eu não caminharei sozinho, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então declare: minha paz não está nas circunstâncias. Minha paz está em Cristo. Existem batalhas que ainda não aconteceram, mas já estão consumindo as forças da alma. O medo tem essa característica. Ele constrói cenários, inventa derrotas e faz a pessoa sofrer por acontecimentos que talvez nunca existam. Quantas vezes a mente atravessa rios que Deus nunca mandou atravessar? Quantas noites são perdidas lutando contra fantasmas que só existem na imaginação? Mas hoje eu declaro: eu não pertenço ao medo, eu pertenço a Jesus Cristo. Minha mente não foi criada para ser morada da ansiedade, mas templo da presença de Deus. O mundo pode prever tragédias. O mundo pode anunciar fracassos. Mas eu me lembro que minha vida está nas mãos daquele que conhece o fim desde o princípio. Por isso eu tomo posse da palavra, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro não disse para carregar, ele disse para lançar. Não disse para administrar sozinho, disse para entregar. E se Deus cuida de mim, então o medo perde autoridade para governar meus pensamentos. Então eu me lembro daquele cântico que tantos corações já cantaram em dias difíceis: Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem para mentir, se Ele prometeu estar comigo, não será o medo que cancelará sua palavra. Se Ele abriu caminho ontem, continua abrindo hoje. Se Ele sustentou antes, continua sustentando agora. Então declare: eu rejeito os afogamentos imaginários. Eu rejeito as derrotas que nasceram apenas no campo da preocupação. Eu rejeito a voz da ansiedade que tenta ocupar o lugar da promessa. Minha mente pertence a Cristo. Meu futuro pertence a Deus, e aquilo que ainda nem aconteceu não terá poder para roubar a paz que o Senhor já me entregou. Porque o medo sempre tenta falar primeiro, mas existe outra voz que fala mais alto. E é exatamente sobre essa voz que vamos falar agora. Existem batalhas que ainda não aconteceram, mas já estão consumindo as forças da alma. O medo tem essa característica: ele constrói cenários, inventa derrotas e faz a pessoa sofrer por acontecimentos que talvez nunca existam. Quantas vezes a mente atravessa rios que Deus nunca mandou atravessar? Quantas noites são perdidas lutando contra fantasmas que só existem na imaginação? Mas hoje eu declaro: eu não pertenço ao medo, eu pertenço a Jesus Cristo. Minha mente não foi criada para ser morada da ansiedade, mas templo da presença de Deus. O mundo pode prever tragédias. O mundo pode anunciar fracassos. Mas eu me lembro que minha vida está nas mãos daquele que conhece o fim desde o princípio. Por isso eu tomo posse da palavra, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro não disse para carregar, ele disse para lançar. Não disse para administrar sozinho, disse para entregar. E se Deus cuida de mim,
então o medo perde autoridade para governar meus pensamentos. Então eu me lembro daquele cântico que tantos corações já cantaram em dias difíceis: Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem para mentir, se Ele prometeu estar comigo, não será o medo que cancelará sua palavra. Se Ele abriu caminho ontem, continua abrindo hoje. Se Ele sustentou antes, continua sustentando agora. Então declare: eu rejeito os afogamentos imaginários. Eu rejeito as derrotas que nasceram apenas no campo da preocupação. Eu rejeito a voz da ansiedade que tenta ocupar o lugar da promessa. Minha mente pertence a Cristo. Meu futuro pertence a Deus. E aquilo que ainda nem aconteceu não terá poder para roubar a paz que o Senhor já me entregou. Porque o medo sempre tenta falar primeiro, mas existe outra voz que fala mais alto. E é exatamente sobre essa voz que vamos falar agora. Existem momentos em que o medo se torna coletivo. As notícias assustam, as vozes se multiplicam, a preocupação se espalha e parece que todos estão correndo na mesma direção. A multidão entra em pânico, a multidão anuncia derrota. A multidão diz que não há saída. Foi assim com os espias diante da terra prometida. Foi assim com os discípulos diante da tempestade. E continua sendo assim nos dias de hoje. Mas eu declaro em nome de Jesus Cristo, eu não sigo a voz da multidão, eu sigo a voz do meu pastor. O mundo pode enxergar gigantes. Eu escolho enxergar o Deus que derruba gigantes. O mundo pode contar obstáculos. Eu escolho contar promessas. Como declarou o salmista, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Minha segurança não está nas circunstâncias. Minha segurança está no Senhor. Então eu me lembro daquela canção que fortaleceu tantos corações em tempos difíceis. Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. As circunstâncias mudam, as manchetes mudam. As pessoas mudam, mas a palavra permanece. O que Deus declarou sobre minha vida continua de pé, ainda que ninguém mais acredite. Então declare: eu não serei arrastado pelo medo coletivo. Eu não serei governado pelo desespero dos que não conhecem as promessas. Minha mente permanecerá firme. Meu coração permanecerá firme. Minha fé permanecerá firme. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E quando todos perguntarem como foi possível permanecer de pé, a resposta será simples: foi a mão de Deus que me sustentou. Porque existe uma diferença entre quem vê a tempestade e quem conhece o Senhor da tempestade. Existem vales que ninguém escolhe atravessar. Dias em que a resposta não chega, a força parece pequena e o coração se pergunta quanto tempo ainda vai suportar. O vale assusta porque limita a visão. Nele, a pessoa olha para frente e não enxerga o fim da caminhada. Olha para os lados e vê paredes. Olha para trás e sente saudade dos dias mais leves. O vale é real, o silêncio é real, a luta é real. Mas eu declaro em nome de Jesus Cristo, o vale não é minha morada. Eu posso passar por ele, mas não vou construir minha casa nele. O salmista não disse habitarei no vale da sombra da morte. Ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O segredo não está na ausência do vale, o segredo está na presença do pastor. Onde eu é, o medo perde a autoridade. E quando a alma começa a enfraquecer, eu me lembro daquela declaração que ecoa nos momentos mais difíceis. Não importam as circunstâncias, nós te adoraremos, não quando o vale terminar. Não quando tudo melhorar, agora, neste momento. Porque a adoração é uma decisão de confiança. O vale pode esconder o horizonte, mas não consegue esconder a fidelidade de Deus. O vale pode atrasar a chegada, mas não cancela a promessa. Então declare, eu não fui criado para viver preso ao vale. Eu não fui chamado para morar na tristeza, na ansiedade ou no desânimo.
O Deus que me conduz pelas águas é o mesmo Deus que me conduz pelos vales. O Deus que começou a caminhada é o mesmo Deus que garantirá a chegada. E mesmo sem enxergar toda a estrada, eu continuarei avançando, porque quem guia meus passos nunca se perdeu no caminho. E é justamente quando o vale parece mais longo que o inimigo tenta convencer a alma a desistir. Existem momentos em que não é a dificuldade que machuca mais, mas a oposição. Pessoas que julgam sem conhecer a história. Palavras lançadas como flechas. Injustiças que parecem prosperar. Há dias em que a alma sente que está cercada por todos os lados. Foi assim com Davi, foi assim com Jeremias. Foi assim com os apóstolos. A perseguição é real, a pressão é real. O desgaste é real. Mas eu declaro em nome de Jesus Cristo, ninguém tem autoridade para aprisionar aquilo que Deus libertou. Podem tentar limitar os passos, mas não podem limitar os propósitos do Senhor. Podem levantar acusações, mas não podem cancelar uma promessa escrita pelo próprio Deus. Como declarou o salmista, o Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem, quando Deus se levanta em favor dos seus filhos. Toda oposição encontra um limite. Então eu me lembro daquele cântico que tantas vezes sustentou corações cansados. Sua raridade não está naquilo que você possui ou sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. O mundo pode não reconhecer. As pessoas podem não compreender. Alguns podem até tentar diminuir aquilo que Deus está construindo. Mas quem recebe identidade do céu não depende da validação da terra. Quem é conhecido por Deus não precisa viver perseguindo a aprovação humana. Então declare: eu não entregarei minha paz aos que me atacam. Eu não entregarei meu futuro aos que me criticam. Eu não entregarei minha identidade às vozes que tentam me diminuir. Sou filho de Deus, sou guardado pelo Senhor. Sou sustentado pela graça. E enquanto muitos olham para os adversários ao redor, eu escolho olhar para o Deus que está acima de tudo e de todos. Porque depois da perseguição vem outra batalha silenciosa que costuma derrubar ainda mais pessoas: o cansaço da alma. Existem momentos em que o maior peso não vem dos problemas, mas do tempo. A luta se prolonga, a resposta demora, a inveja continua rondando. As perseguições não cessam e a alma começa a sentir o desgaste de quem está há muito tempo na batalha. Há pessoas que olham para a bênção que Deus colocou sobre uma vida e, por não suportarem vê-la florescer, tentam desacreditar, diminuir ou criar obstáculos. A inveja existe. A perseguição existe. Mas nenhuma delas é maior que o Deus que sustenta seus filhos. Mas eu declaro em nome de Jesus Cristo: o que Deus determinou sobre minha vida não pode ser cancelado pela inveja de ninguém. José foi invejado pelos irmãos, mas chegou ao palácio. Davi foi perseguido por Saul, mas chegou ao trono. O apóstolo Paulo enfrentou oposição por todos os lados, mas cumpriu seu chamado. Como é escrito: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O Deus que me chamou é infinitamente maior que qualquer resistência levantada contra mim. Então eu me lembro daquele cântico que fortalece tantos corações: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Se Deus abriu a porta, ninguém a fechará. Se Deus decidiu abençoar, nenhuma inveja será capaz de impedir. E quando a alma estiver cansada, eu também me lembro das palavras do profeta: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não é a minha capacidade que me sustenta, é a fidelidade de Deus. Então declare: eu não serei vencido pelo desgaste. Eu não serei consumido pelas perseguições. Eu não darei à inveja o poder que pertence somente a Deus. Minha força vem do Senhor. Minha esperança vem do Senhor. Minha vitória vem do Senhor. O mesmo Deus que me sustentou até aqui continuará me sustentando amanhã. E enquanto alguns gastam energia tentando impedir meu avanço, eu continuarei caminhando debaixo da graça e da proteção do Altíssimo. Porque depois do cansaço vem uma arma ainda mais sutil:
as vozes que tentam convencer a alma de que a promessa nunca vai se cumprir. Existem notícias que chegam sem avisar, um diagnóstico inesperado, uma ligação preocupante, uma porta que se fecha, uma traição que aparece onde havia confiança e, de repente, parece que tudo ao redor começa a gritar. As circunstâncias fazem barulho, o medo faz barulho, as opiniões fazem barulho. Há momentos em que a alma se sente cercada por vozes dizendo que não vai dar certo, que acabou, que não existe mais saída. Mas eu declaro em nome de Jesus Cristo, nenhuma notícia tem autoridade para se levantar acima da palavra de Deus. Nenhum relatório é maior que a promessa. Nenhuma circunstância é mais poderosa que a voz daquele que criou os céus e a terra. O salmista declarou: "Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim?" Espera em Deus. A notícia pode chegar hoje, mas Deus já estava no amanhã antes dela aparecer. Então eu me lembro daquele louvor que tantas vezes sustentou corações em meio à espera. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vir você na bênção vai se arrepender, porque Deus continua escrevendo histórias que ninguém consegue interromper. O que hoje parece atraso pode ser preparação. O que hoje parece silêncio pode ser estratégia divina. E aquilo que muitos chamam de fim, pode ser apenas o começo de algo que Deus está construindo. Então declare: eu não serei governado pelo que ouço dos homens. Eu serei guiado pelo que Deus falou. Eu não alimentarei o medo com as notícias da terra quando possuo promessas vindas do céu. A voz de Deus continua acima do ruído das circunstâncias. A voz de Deus continua acima das estatísticas. A voz de Deus continua acima das previsões negativas. E enquanto o mundo corre atrás de respostas, eu descansarei naquele que continua assentado no trono. Porque quando a voz de Deus ocupa o lugar certo dentro da alma, até as portas que pareciam fechadas começam a perder a aparência de impossíveis. Existem momentos em que a pessoa sente que está sendo observada pela adversidade. Os ataques parecem repetidos, as lutas parecem direcionadas. As portas que deveriam abrir demoram mais do que o esperado. Há dias em que a alma olha para a própria casa, para a família, para os projetos e se pergunta se conseguirá proteger tudo aquilo que ama. As ameaças existem, as investidas existem. Mas existe uma verdade maior que todas elas. Mas eu declaro em nome de Jesus Cristo: aquilo que Deus guarda, homem nenhum pode destruir. Aquilo que Deus protege, inferno nenhum pode tomar. Como está escrito no Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Minha segurança não está na minha força. Minha segurança não está na minha capacidade de prever perigos. Minha segurança está no Deus que nunca dorme e nunca perde o controle da situação. Então eu me lembro daquela adoração que tantas vezes atravessou gerações e fortaleceu corações em meio às batalhas. Adoraremos somente a Ti, Jesus, porque enquanto muitos se curvam diante do medo, nós nos curvamos diante de Cristo. Enquanto muitos vivem escravos da preocupação, nós levantamos os olhos para o Rei dos Reis. A luta pode ocupar o cenário, mas não ocupará o trono. O problema pode estar diante dos olhos, mas a nossa adoração continua pertencendo exclusivamente ao Senhor. Então declare: eu não entregarei minha adoração à ansiedade. Eu não entregarei minha adoração ao medo. Eu não entregarei minha adoração às circunstâncias. Meu coração pertence a Jesus Cristo. Minha confiança pertence a Jesus Cristo. Minha esperança pertence a Jesus Cristo. E enquanto o Senhor guardar minha casa, guardar minha família e guardar meu caminho, nenhuma força das trevas terá autoridade para prevalecer contra aquilo que Ele estabeleceu. Porque existe uma batalha que parece impossível aos olhos humanos, mas que revela o tamanho do braço de Deus quando finalmente chega a hora da intervenção. Existem correntes que tentam prender uma pessoa por anos. Correntes de medo, de rejeição, de culpa, de traumas antigos, de palavras lançadas contra a sua vida.
Existem situações que parecem tão repetidas que a alma começa a acreditar que nunca conseguirá se libertar. A quem esteja cansado de lutar contra o mesmo problema, contra a mesma angústia, contra a mesma dor silenciosa, as correntes são reais. O peso é real, a batalha é real. Mas eu declaro em nome de Jesus Cristo, não existe corrente mais forte que o braço do Senhor. Não existe prisão que Deus não possa abrir. Não existe porta que Ele não possa destrancar. Foi assim com Pedro na prisão. Foi assim com Paulo e Silas acorrentados. Foi assim com Israel diante do Mar Vermelho. Como declarou o salmista, a minha alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se, e nós escapamos. O que parecia permanente pode ser quebrado por uma única intervenção de Deus. Então eu me lembro daquela declaração que tantas igrejas já cantaram em momentos de fé: teus sonhos não morreram, Deus é fiel para cumprir, porque aquilo que Deus prometeu não envelhece. O tempo não enfraquece a palavra. A espera não destrói o propósito. O Senhor continua sendo especialista em abrir caminhos onde ninguém consegue enxergar passagem. Quando os homens veem correntes, Deus vê libertação. Quando os homens veem limites, Deus vê possibilidades. Então declare: eu não serei definido pelas correntes que tentaram me prender. Eu não serei lembrado pela prisão, mas pelo livramento. Eu não serei conhecido pela luta, mas pelo testemunho que Deus está construindo através dela. O braço do Senhor continua estendido. O braço do Senhor continua poderoso. O braço do Senhor continua operando. E quando Deus decide agir, aquilo que parecia impossível se torna apenas mais uma prova da sua fidelidade. Porque existe um momento em que a tempestade deixa de revelar o tamanho das ondas e passa a revelar quem realmente está dentro do barco. Existem tempestades que chegam sem pedir licença. Tudo estava tranquilo e, de repente, os ventos mudam. O que parecia seguro começa a balançar. O coração acelera, a mente corre para os piores cenários e a alma se pergunta se conseguirá atravessar mais essa batalha. Foi exatamente assim com os discípulos. O mar se levantou, as ondas invadiram o barco e homens experientes ficaram tomados pelo medo. A tempestade era real. O perigo era real. Mas havia algo dentro daquele barco que eles ainda não tinham compreendido completamente. Mas eu declaro em nome de Jesus Cristo, minha segurança não está na ausência das tempestades, mas na presença daquele que governa sobre elas. O vento pode gritar, mas não fala mais alto que Deus. As ondas podem se levantar, mas não se levantam acima do trono do Altíssimo. Como escreveu o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? A tempestade não tem autoridade para decidir o destino de quem está nas mãos do Senhor. Então eu me lembro daquela adoração que ecoa como uma declaração de fé. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor, porque a verdadeira adoração não nasce quando o mar está calmo. Ela nasce quando a alma decide confiar mesmo sem entender tudo. Não importam as circunstâncias, não importam os ventos, não importam as ondas. Adoraremos somente a Ti, Jesus. O barco pode balançar, mas nosso coração permanece ancorado em Cristo. Então declare: eu não serei governado pelo barulho da tempestade. Eu serei guiado pela voz do Mestre. Eu não seguirei aquilo que os meus olhos enxergam. Eu seguirei aquilo que Deus declarou. Porque a mesma voz que disse haja luz continua ordenando paz sobre os mares da vida. E quando Jesus fala, até aquilo que parecia fora de controle precisa se curvar diante da sua autoridade. Porque depois que a tempestade passa, uma batalha ainda mais silenciosa costuma surgir dentro da mente. Existem guerras que acontecem sem barulho. Ninguém vê, ninguém percebe. Mas dentro da mente existe uma batalha intensa. A ansiedade pega problemas pequenos e os transforma em montanhas. Ela anuncia derrotas antes da luta começar. Ela convence a alma de que o pior está chegando. Quantas vezes o coração sofreu
por situações que nunca aconteceram. Quantas lágrimas foram derramadas por cenários que Deus jamais escreveu? A ansiedade fala todos os dias, tentando ocupar um lugar que pertence somente ao Senhor. Mas eu declaro em nome de Jesus Cristo, minha vida não será governada pelas previsões do medo. Meu futuro não está nas mãos da preocupação. Meu amanhã não pertence à ansiedade. Como escreveu o apóstolo Paulo, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica. Com ações de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O que Deus manda entregar, eu não carregarei sozinho. O que Deus manda colocar em suas mãos, eu não transformarei em fardo permanente. Então eu me lembro daquele louvor que tantas vezes fortaleceu quem estava cansado de lutar contra os próprios pensamentos. De eu cuidar de ti, em cada dia proverá, porque enquanto a ansiedade tenta controlar o amanhã, de Geugiel, enquanto a preocupação corre em círculos, Deus continua sentado no trono. Enquanto a mente imagina fracassos, o Senhor continua construindo caminhos que ainda não conseguimos enxergar. E por isso, não importam as circunstâncias, nós te adoraremos. Não importam os relatórios da mente, adoraremos somente a ti. Jesus, então declare: eu rejeito toda derrota que Deus nunca decretou. Eu rejeito toda sentença que nasceu apenas do medo. Eu rejeito toda voz que tenta ocupar o lugar da promessa. Minha mente pertence a Cristo, meus pensamentos pertencem a Cristo. Meu futuro pertence a Cristo. E a paz que excede todo entendimento guardará meu coração e minha mente, porque aquilo que Deus prometeu é mais forte do que qualquer preocupação humana. Porque quando a ansiedade perde força, a alma começa a enxergar algo que estava escondido atrás das sombras. Existem noites que parecem longas demais. Momentos em que a resposta não chega. Os caminhos não ficam claros e tudo que a pessoa consegue enxergar é a escuridão ao redor. Há fases em que a alma procura sinais, procura direção, procura uma explicação e encontra apenas silêncio. A escuridão é real, a espera é real. A sensação de não entender o que Deus está fazendo também é real. Mas existe uma verdade que permanece acima de todas elas. Mas eu declaro em nome de Jesus Cristo, a escuridão nunca ocupou o trono. Deus continua reinando. Deus continua governando. Deus continua sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Como declarou o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Observe que o texto fala de sombra. E toda sombra só existe porque em algum lugar existe luz. O problema pode estar diante dos olhos, mas o Senhor continua sentado acima dele. Então eu me lembro daquela declaração que atravessa gerações de adoradores: louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque quando a alma aprende a adorar, ela descobre algo poderoso. O lugar mais alto que um ser humano pode alcançar não é um palco, não é uma posição, não é um reconhecimento. O lugar mais alto para estar é aos pés do Senhor. Foi aos pés de Jesus que Maria encontrou direção. Foi aos pés de Jesus que muitos encontraram cura. Foi aos pés de Jesus que corações cansados encontraram descanso. Enquanto o mundo corre atrás de altura, os filhos de Deus encontram grandeza na rendição. Então declare: eu não adorarei apenas quando entender os processos. Eu adorarei porque Deus continua sendo Deus. Eu não adorarei apenas quando enxergar a saída. Eu adorarei porque o Rei continua no trono. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor na abundância e na escassez. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor na resposta e na espera. Porque a escuridão pode ocupar parte do cenário, mas jamais ocupará o lugar que pertence ao Rei dos Reis. Porque existe um lugar onde muitos pensam estar abandonados, mas onde Deus costuma realizar algumas das suas obras mais profundas. Existem desertos que fazem a alma questionar até aquilo que antes parecia inabalável. Lugares onde as contas continuam chegando, mas os recursos diminuem.
onde as orações parecem bater no teto e voltar em silêncio, onde a pessoa acorda cansada, passa o dia cansada e dorme mais cansada ainda. Há desertos em que amigos desaparecem, portas se fecham, oportunidades não prosperam e a mente é bombardeada diariamente pela pergunta: será que Deus ainda está vendo tudo isso? Há momentos em que o coração observa a vida de todos avançando enquanto ele permanece parado, lutando apenas para não desistir. O deserto não machuca apenas pela falta de respostas. Ele machuca porque tenta convencer a alma de que foi esquecida. Mas eu declaro em nome de Jesus Cristo, aquilo que o inimigo chama de abandono, Deus chama de preparação. Aquilo que parece esquecimento diante dos homens continua debaixo dos olhos do Senhor. Como é escrito: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Deus não perdeu Israel no deserto. Deus não perdeu Elias no deserto. Deus não perdeu João Batista no deserto. E Deus não perderá nenhum dos seus filhos. O deserto nunca foi sinal da ausência de Deus. Foi o cenário onde ele manifestou sua provisão, seu cuidado e seu poder. Então eu me lembro daquela declaração que atravessa gerações: Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem para mentir, porque quando tudo parece escasso, a fidelidade de Deus continua abundante. Quando tudo parece atrasado, os céus continuam trabalhando. E por isso, não importam as circunstâncias, nós te adoraremos. Não importa o tamanho da espera, adoraremos somente a ti, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque o lugar mais alto para estar não é no fim do deserto. O lugar mais alto para estar é aos pés daquele que atravessa o deserto conosco. Existem esperas que desgastam mais do que a própria luta. Não é apenas a dor do problema. É a dor de olhar para o calendário e perceber que mais um mês passou. É orar pela mesma situação dezenas, centenas de vezes. É acreditar que a porta vai abrir e vê-la continuar fechada. É ouvir testemunhos de outras pessoas sendo respondidas e enquanto a própria resposta parece presa em algum lugar distante. Com o passar do tempo, o inimigo começa a sussurrar que talvez Deus tenha esquecido. Que talvez a promessa tenha expirado, que talvez seja a hora de desistir silenciosamente. Mas eu declaro em nome de Jesus Cristo, a demora não tem autoridade para matar aquilo que Deus prometeu. Abraão esperou. José esperou. Davi esperou. Os apóstolos esperaram. E nenhum segundo da espera anulou aquilo que Deus havia determinado. Como declarou o salmista: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. A promessa não está presa ao relógio humano. A promessa está ligada à fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus jamais falhou uma única vez em toda a história. Então eu me lembro daquele louvor que tantas vezes sustentou quem estava quase desistindo: quem fez a promessa é fiel para cumprir. Porque a esperança do Filho de Deus não está baseada no que vê, está baseada em quem falou. E por isso, não importam as circunstâncias, nós te adoraremos. Não importa o tamanho da espera, adoraremos somente a ti, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque enquanto o homem conta dias, Deus movimenta propósitos. Enquanto a terra vê demora, os céus continuam construindo o cumprimento. Então declare: eu não entregarei minha esperança ao relógio. Eu não permitirei que o atraso aparente destrua minha confiança. Eu não transformarei uma estação de espera em uma sentença de derrota. Meu Deus continua sendo o mesmo. Sua palavra continua sendo a mesma. Sua promessa continua sendo a mesma. E quando chegar o tempo determinado pelo Senhor, ninguém poderá impedir aquilo que Ele decidiu realizar. Porque muitas vezes, quando a promessa está mais próxima do que nunca, surge uma batalha ainda mais perigosa, a tentação de olhar apenas para aquilo que os olhos naturais conseguem enxergar. Existem momentos em que tudo o que os olhos conseguem enxergar são barreiras. A porta fechada, o diagnóstico difícil, a conta que não fecha.
a oportunidade que não chega, a restauração que parece impossível. E quanto mais a pessoa observa o cenário, mais o coração é tentado a acreditar que não existe saída. Foi assim diante do Mar Vermelho. Foi assim diante das muralhas de Jericó. Foi assim diante da sepultura de Lázaro. A lógica humana sempre encontra motivos para desistir. O problema é que, quando a alma passa tempo demais olhando para os obstáculos, ela começa a esquecer do tamanho de Deus. Mas eu declaro em nome de Jesus Cristo, aquilo que parece impossível para os homens continua sendo comum para o Senhor. O Deus que abriu o mar continua abrindo caminhos. O Deus que derrubou muralhas continua derrubando fortalezas. O Deus que chamou Lázaro para fora do túmulo continua trazendo vida onde todos enxergam apenas fim. Como declarou o salmista, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se Ele criou tudo do nada, nenhuma situação da minha vida é complexa demais para suas mãos. Então eu me lembro daquela canção que tantas vezes se transforma em declaração de guerra espiritual. A vitória tem sabor de mel, porque o que hoje parece impossível será amanhã testemunho. O que hoje parece bloqueio será amanhã prova da fidelidade de Deus. E por isso, não importam as circunstâncias, nós te adoraremos. Quando houver portas abertas, adoraremos. Quando houver portas fechadas, adoraremos somente a Ti, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque a adoração não depende da paisagem. Ela depende da certeza de quem reina acima dela. Então declare: eu não viverei limitado pelo que meus olhos conseguem enxergar. Eu não farei das circunstâncias o meu Deus. Eu não transformarei obstáculos em sentenças finais. Meu Deus continua operando nos bastidores. Meu Deus continua abrindo caminhos no deserto e rios em lugares secos. E enquanto muitos veem impossibilidades, eu escolho permanecer aos pés do Senhor, porque o lugar mais alto para estar é justamente ali. E quando a fé aprende a enxergar acima das circunstâncias, ela descobre uma verdade ainda mais profunda. Nenhuma arma levantada tem a palavra final sobre um filho de Deus. Existem ataques que não chegam anunciados. Pessoas que mudam sem explicação. Ambientes que antes eram favoráveis e, de repente, se tornam hostis. Críticas que nascem da inveja. Julgamentos de quem nunca carregou o peso da sua caminhada. Há momentos em que a pessoa percebe que não está lutando apenas contra circunstâncias, mas contra forças que tentam desgastar sua fé, sua paz e sua confiança em Deus. O ataque é real. A inveja é real. As armadilhas são reais. E justamente por serem reais, muitos começam a viver em estado permanente de vigilância, medo e desgaste emocional. Mas eu declaro em nome de Jesus Cristo: maior é o Deus que me guarda do que qualquer força que se levanta contra mim. Como está escrito no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido. A palavra não diz que a batalha não existirá. A palavra diz que ela não terá autoridade para destruir aquilo que Deus decidiu proteger. O inimigo pode preparar armadilhas, mas não controla meu destino. A inveja pode desejar minha queda, mas não governa minha história. Meu futuro está nas mãos daquele que reina eternamente. Então eu me lembro daquele louvor que tantas vezes ecoou nos momentos de guerra: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele continua sendo Deus, porque a minha confiança não está apenas nos milagres que vejo. Está no caráter daquele que prometeu estar comigo. E por isso, não importam as circunstâncias, nós te adoraremos. Não importam as ameaças, adoraremos somente a Ti, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque enquanto alguns vivem consumidos pelo medo do ataque, os filhos de Deus encontram descanso debaixo das asas do Altíssimo. Então declare: eu não viverei assustado pelas armas que vejo ao meu redor. Eu não darei mais atenção ao ataque do que à proteção de Deus. Eu não permitirei que a inveja dos homens ocupe espaço que pertence à paz do Senhor. Meu escudo é Deus,
Minha fortaleza é Deus, meu refúgio é Deus, e o lugar mais seguro. Mais alto e mais poderoso onde posso permanecer continua sendo aos pés do Senhor. Porque existe uma batalha ainda mais perigosa que os ataques externos. A batalha contra a voz que tenta fazer a alma desacreditar de si mesma. Existem batalhas que não acontecem ao redor da pessoa, mas dentro dela. Dias em que a mente se transforma em um tribunal. A culpa relembra erros antigos. A acusação aponta fracassos que já deveriam ter ficado para trás. A autossabotagem convence a alma de que ela não é capaz, não é digna, não é suficiente. O inimigo sabe que, se não conseguir parar alguém pelas circunstâncias, tentará paralisá-lo pela condenação. E assim muitos vivem carregando pesos que Deus nunca pediu que carregassem. A acusação é constante. A vergonha é sufocante. O desgaste é silencioso. Mas eu declaro em nome de Jesus Cristo, a minha identidade não será definida pelas minhas quedas, mas pela graça daquele que me resgatou. Como escreveu o apóstolo Paulo, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma, não algumas, não poucas, nenhuma. O Deus que perdoou Pedro depois da negação. O Deus que transformou Paulo depois da perseguição, continua sendo Deus que restaura vidas hoje. A cruz não foi um símbolo de condenação. Foi uma declaração eterna de redenção. Então eu me lembro daquela adoração que faz a alma voltar a enxergar a perspectiva correta. Quão grande é o meu Deus! Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, porque quando os olhos estão fixos nos erros, Deus parece pequeno. Mas quando os olhos voltam para Deus, os erros voltam ao tamanho que realmente tem diante da sua misericórdia. Quão grande é o meu Deus! Maior que o passado, maior que a culpa, maior que a acusação, maior que qualquer voz que tente me convencer de que a minha história terminou. Então declare: eu não aceitarei como identidade aquilo que Deus chamou de passado. Eu não carregarei como sentença aquilo que Cristo já levou na cruz. Eu não darei mais autoridade à acusação do que a palavra de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Adoraremos somente a Ti, Jesus. Porque o lugar mais alto para estar continua sendo aos pés do Salvador. E quando a alma finalmente compreende o tamanho da graça, ela descobre algo ainda mais poderoso. O Deus que perdoa também é o Deus que restaura, levanta e faz recomeçar. Porque há pessoas que não estão apenas cansadas da batalha. Elas estão cansadas de lutar e precisar começar de novo. Existem dores que não nasceram da derrota, mas da necessidade de começar outra vez. Há pessoas que já reconstruíram sonhos mais de uma vez. Já confiaram e se decepcionaram. Já investiram tempo, lágrimas, esforço e viram tudo parecer desmoronar diante dos seus olhos. O mais difícil nem sempre é cair. O mais difícil é levantar quando o coração ainda está machucado. É olhar para os escombros daquilo que um dia teve significado e encontrar forças para continuar. O cansaço do recomeço é uma das cargas mais pesadas que uma alma pode carregar. Mas eu declaro em nome de Jesus Cristo, o Deus dos céus não é especialista em finais, Ele é especialista em recomeços. Como declarou o profeta Jeremias, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã, não apenas algumas, não apenas quando merecemos. Deus continua liberando graça para quem pensa que já não tem forças. O mesmo Senhor que restaurou Jó, que levantou Pedro e que transformou a história de tantos servos continua operando hoje. Onde o homem vê ruínas, Deus vê alicerces para uma nova construção. Então eu me lembro daquela canção que tantas vezes sustentou quem estava quase desistindo. Deus de promessas, Deus de aliança, Deus que não é homem para mentir. Porque o fracasso não é maior que a fidelidade de Deus, a perda não é maior que a fidelidade de Deus. O atraso não é maior que a fidelidade de Deus, e por isso, não importam as circunstâncias, nós te adoraremos.
Não importa quantas vezes seja necessário levantar, adoraremos somente a Ti, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque quem aprende a adorar nas ruínas testemunhará a Deus edificando algo ainda mais forte. Então declare: eu não serei definido pelo que perdi, eu não serei lembrado apenas pelas minhas quedas. Eu não entregarei meu futuro às decepções do passado. Meu Deus continua sendo grande. Quão grande é o meu Deus! Grande o suficiente para restaurar, curar, reconstruir e surpreender. E enquanto muitos enxergam apenas o que acabou, eu escolho enxergar o que Deus ainda está começando. Porque existe uma verdade que o inferno tenta esconder a todo custo: o capítulo atual da sua história não é o capítulo final. Existem momentos em que a pessoa olha para a própria vida e vê apenas páginas difíceis. A travessia pelas águas, os desertos, as perseguições, as noites de ansiedade, as portas fechadas, as lágrimas derramadas em silêncio. E quando se observa apenas o capítulo atual, surge a tentação de acreditar que a derrota venceu, que a promessa falhou ou que Deus parou de agir. É exatamente aí que muitos desistem. Não porque Deus os abandonou, mas porque interpretaram uma página como se fosse o livro inteiro. O problema é que aquilo que parece fim para os homens muitas vezes é apenas uma transição nas mãos de Deus. Mas eu declaro em nome de Jesus Cristo: enquanto Deus estiver no trono, nenhuma história termina antes do tempo determinado por Ele, como escreveu o apóstolo Paulo: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Não foi Deus quem trouxe você até aqui para abandoná-lo agora. Não foi Deus quem sustentou você nas águas para desá-lo afundar na margem. Não foi Deus quem guardou sua vida em tantas batalhas para desistir de você neste momento. O mesmo Deus que esteve presente no primeiro capítulo continua presente no capítulo que você está vivendo hoje. Então eu me lembro daquela adoração que atravessa gerações e fortalece a fé dos cansados. Quão grande é o meu Deus! Porque quando a alma contempla a grandeza de Deus, os gigantes diminuem. Quando a alma contempla a grandeza de Deus, os medos perdem força. Quando a alma contempla a grandeza de Deus, as circunstâncias voltam ao seu devido tamanho. E por isso, não importam as circunstâncias, nós te adoraremos. Não importa o que os olhos enxergam, adoraremos somente a Ti, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque o lugar mais alto da existência humana continua sendo aos pés daquele que reina eternamente. Então declare: as águas não decidirão o meu destino, o deserto não definirá minha identidade. A inveja não cancelará meu propósito. A ansiedade não governará minha mente. A acusação não apagará minha história. O meu Deus continua sendo maior. Quão grande é o meu Deus! E porque Ele continua escrevendo minha história, eu caminho sem medo, eu descanso sem desespero e eu adoro sem reservas. A vitória pertence ao Senhor, a promessa pertence ao Senhor. E a minha vida permanece segura nas mãos do Rei, assim será. E assim está estabelecido. Existem momentos em que a alma não sofre apenas pela luta, sofre pelo silêncio. As orações continuam subindo, mas as respostas parecem não descer. Os dias passam e nada muda. A pessoa procura um sinal, uma direção, uma confirmação, mas encontra apenas um céu aparentemente calado. E quanto mais o silêncio se prolonga, mais o inimigo tenta convencer o coração de que Deus se afastou. Foi exatamente nesse tipo de ambiente que muitos homens e mulheres de Deus foram provados. O silêncio dói porque desafia a confiança. Mas eu declaro em nome de Jesus Cristo: Deus continua trabalhando mesmo quando não está falando. Como escreveu o salmista: esperei com paciência no Senhor. A fé verdadeira não nasce quando tudo está explicado. A fé verdadeira permanece quando nem tudo está sendo explicado. O Deus que parecia silencioso para José estava preparando um palácio. O Deus que parecia silencioso para Davi estava preparando um reino.
O Deus que parece silencioso hoje continua preparando algo que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Então eu me lembro daquela declaração que tantas vezes sustentou os que estavam esperando: Deus de promessas, Deus de aliança, Deus que não é homem para mentir, porque a fidelidade de Deus não depende da intensidade da sua voz. Ele continua sendo Deus no milagre e continua sendo Deus no silêncio. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Adoraremos somente a Ti, Jesus. Então declare: eu não confundirei silêncio com abandono. Eu não confundirei espera com rejeição. Meu Deus continua trabalhando, mesmo quando eu não consigo perceber. E aquilo que hoje parece silêncio poderá amanhã se transformar em testemunho. Existem batalhas que vencem pessoas não pela força, mas pela distração. O inimigo sabe que, se conseguir ocupar toda a atenção da alma com problemas, medos e preocupações, ele enfraquece a capacidade dela enxergar Deus. De repente, tudo gira em torno da luta, tudo gira em torno da crise, tudo gira em torno daquilo que deu errado. E sem perceber, a pessoa passa mais tempo contemplando o problema do que contemplando o Senhor. Mas eu declaro em nome de Jesus Cristo: minha atenção pertence a Deus. Como declarou o salmista: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O problema existe, mas não ocupará o trono da minha mente. A luta existe, mas não governará meus pensamentos. Existe alguém maior do que tudo aquilo que estou enfrentando. Então eu me lembro daquela adoração que muda completamente a perspectiva. Quão grande é o meu Deus, porque quanto maior Deus se torna diante dos meus olhos, menores ficam os gigantes. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O lugar mais alto para estar continua sendo aos pés de Jesus. Então declare: eu tirarei meus olhos da tempestade e os colocarei em Cristo. Porque aquilo que recebe minha atenção fala-se dentro de mim. E eu escolho fortalecer minha fé. Existem situações que parecem definitivas, um diagnóstico, uma perda, uma rejeição, uma porta fechada, um relatório negativo. E quando essas coisas acontecem, muitos acreditam que a história foi encerrada. Mas os filhos de Deus servem a um Senhor que tem o hábito de intervir justamente quando todos acreditam que acabou. Mas eu declaro em nome de Jesus Cristo: a última palavra não pertence às circunstâncias. Pertence a Deus. Lázaro estava morto há 4 dias. O mar vermelho estava fechado. Daniel estava na cova dos leões. Humanamente falando, tudo havia terminado. Mas quando Deus fala, aquilo que parecia encerrado se torna apenas o cenário para um milagre. Então eu me lembro daquele louvor que fortalece a esperança. Creia, porque Ele é fiel, porque Deus nunca perdeu o controle de uma situação sequer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não importam as circunstâncias, nós te adoraremos. Então declare: eu não aceitarei como definitivo aquilo que Deus ainda não concluiu. Porque meu futuro não está nas mãos das circunstâncias, meu futuro está nas mãos do Senhor. Existem dias em que o medo chega sem convite, medo do Amã. Medo da perda, medo da rejeição, medo de não conseguir, medo de falhar novamente. O medo gosta de criar cenários onde Deus não está presente. Ele tenta convencer a alma de que ela está sozinha diante dos gigantes. Mas eu declaro em nome de Jesus Cristo: o medo não governará minha vida. Como escreveu o apóstolo Paulo: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. O medo pode bater à porta, mas não decidirá quem mora dentro da casa. O medo pode aparecer, mas não ocupará o lugar da fé. Então eu me lembro daquela canção que tantas vezes fortaleceu corações aflitos: não temas, porque eu sou contigo. Porque quando Deus está presente, a coragem não nasce da ausência do perigo, ela nasce da certeza da companhia do Senhor. Então declare: eu não responderei ao medo com desespero. Eu responderei ao medo com fé. Adoraremos somente a Ti, Jesus.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O mundo ensina que vencer é estar acima dos outros. Ter mais, aparecer mais. Ser reconhecido mais. Mas o reino de Deus revela uma verdade completamente diferente. O lugar mais alto que um ser humano pode alcançar não é um trono terreno. É permanecer aos pés de Jesus. Foi ali que Maria encontrou direção. Foi ali que pecadores encontraram perdão. Foi ali que corações quebrados encontraram restauração. Mas eu declaro em nome de Jesus Cristo, enquanto eu estiver aos pés do Senhor, estarei exatamente onde preciso estar. Como declarou o salmista, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. A proximidade com Deus vale mais que qualquer conquista humana. A presença de Deus vale mais que qualquer aplauso da terra. Então eu me lembro daquela adoração que resume toda essa jornada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque depois das águas, dos desertos, das perseguições, das esperas e das batalhas, permanece uma única certeza: Deus continua sendo Deus. Quão grande é o meu Deus! Então declare: minha vitória não está apenas no que vou conquistar. Minha maior vitória é permanecer firme na presença de Cristo. E enquanto eu permanecer aos seus pés, nenhuma circunstância terá poder para me afastar do propósito que Ele escreveu para minha vida. Talvez, ao longo desta mensagem, você tenha se identificado com alguma dessas batalhas. Talvez sejam as águas profundas da aflição. Talvez o deserto da espera. Talvez a perseguição, a inveja, o cansaço, a ansiedade ou até mesmo o silêncio que parece não terminar. Mas existe uma verdade que precisa ser gravada no mais profundo da sua alma. Você não pode pensar que este é o seu fim. O inimigo trabalha para fazer a pessoa acreditar que o capítulo atual é a história completa. Ele mostra a luta e esconde a promessa. Ele mostra a ferida e tenta esconder a cura. Ele mostra a noite e tenta convencer você de que o amanhecer não chegará. Mas o Deus que servimos é especialista em transformar cenários improváveis. Ele restaurou Jó, ele levantou José da prisão. Ele tirou Davi do anonimato, ele abriu o mar para Israel. Ele ressuscitou Lázaro quando todos acreditavam que já era tarde demais. Por isso, neste momento, não olhe apenas para aquilo que você perdeu, olhe para aquilo que Deus ainda pode fazer. Não olhe apenas para as portas que se fecharam. Olhe para o Deus que continua abrindo caminhos onde ninguém consegue enxergar passagem. Não olhe apenas para a batalha. Olhe para o Senhor dos Exércitos. Então faça uma oração comigo. Senhor, eu entrego diante de Ti tudo aquilo que parece perdido. Restitui a alegria que foi roubada. Restitui a esperança que enfraqueceu. Restitui a paz que a ansiedade tentou levar. Restitui os sonhos que ficaram pelo caminho. Restitui a força para continuar caminhando. Onde houve perdas, manifesta restauração. Onde houve lágrimas, manifesta consolo. Onde houve escassez, manifesta provisão. Onde houve portas fechadas, abre aquelas que estão alinhadas à Tua vontade. Eu escolho confiar que a minha história ainda está em Tuas mãos. E lembre-se, não importam as circunstâncias, nós Te adoraremos. Não importa o tamanho da luta, adoraremos somente a Ti, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quão grande é o nosso Deus! Levante a cabeça. Respire fundo, continue caminhando. Porque a última palavra não pertence ao medo, não pertence à dor. Não pertence ao deserto, não pertence ao inimigo, a última palavra pertence ao Senhor. E até aqui Ele te ajudou. E até o fim Ele continuará ajudando. Assim está declarado, assim está estabelecido. Em nome de Jesus Cristo, amém.